semana antes do Festival Solar, a Nair Benedito virou para mim e falou: Fausto, a gente precisa fazer alguma coisa. E daí eu me pus a pensar o que era possível de ser feito. E a intenção de fazer isso é para que as pessoas não percebam que elas não estão sozinhas. A história toda com a Nair tem sido isso, quer dizer, das pessoas perceberem de que tem mais gente junto com elas do que às vezes elas podem estar imaginando. Acho que a fotografia sempre foi e será, em todos os momentos, o grande portal para o conhecimento, para a cultura, para a história de qualquer nação, de qualquer país. Dentro das inúmeras possibilidades que a fotografia oferece, uma delas é essa, né? Discutir o mundo a partir da imagem e também formar um olhar crítico. Cada vez mais a gente vai ter que continuar inventando coisas, sem ficar reclamando, sem desistir, inventando novos projetos, chamando, sabe, os jovens para participar, chamando os amigos. A gente tem que conversar mais, sair da internet, sair do Facebook, sair dessa via onde as pessoas não se tocam, sabe, e se olhar no olho. O meu projeto sempre é relacionado com o momento político, né? Eu acho que seja um festival como esse que a gente está fazendo, por exemplo, só lá em Fortaleza, que é um momento de resistir, e um festival faz parte dessa resistência, nessa construção política também. Mas eu, por exemplo, tenho um projeto de um arquivo do meu pai, que foi um grande militante político, e resgatar a história dele, que é a história da ditadura, onde ele foi preso, onde ele né, foi torturado, enfim, todos os registros que ele fez nesse período com a família e tal. Os fotógrafos também são bastante engajados politicamente, né? Tem uma turma, né, antigas que realmente vivenciaram aquela coisa, né, e que pode ensinar muito para os mais novos. Tem muita história para ser contada. Fora a questão de que eu acho que tem uma proposta educacional muito grande também. Projetos educacionais de inclusão das periferias. Acho que a condição da cultura no Brasil equivale à condição da educação em geral. Pouca. Teria que ter um investimento prioritário na educação, que a cultura é a partir daí. Acho fundamental a fotografia participar ativamente do momento histórico que a gente está vivendo. A fotografia tem pela raiz dela, naturalmente, uma comunicação muito direta. Acho que a fotografia fala com todo mundo, a fotografia provoca, a fotografia documenta, a fotografia denuncia. Eu acho a fotografia assim, fundamental para esse momento. Primeira coisa, documentando o que a gente vai ter pela frente. E através da fotografia, como linguagem, acessar camadas populares e tentar fazer um trabalho social com eles. Por exemplo, estamos fazendo agora um leilão pela campanha Lula Livre. Fotos do Lula, fotos históricas, icônicas, inusitadas, onde pretendemos, através da fotografia, chamar atenção para que Lula é um preso político. No meu estado, Rio de Janeiro, a cultura abandonada como outras áreas, saúde, educação, um estado que jogou pelo ralo todos os princípios básicos do ser humano, saqueado, assaltado à mão armada, literalmente. Eu acho que a fotografia já está participando porque ela acabou por se transformar no grande vetor que é usado pelas mídias sociais. Ela acaba tendo um papel muito maior do que se ousava pensar há 10 anos atrás. Eu vejo a cultura de um ponto de vista bem específico relacionado ao meu trabalho, que eu trabalho no jornal e eu cubro a parte policial. Eu consegui trazer a cena brutal que eu vejo na rua para uma abordagem mais sensível.
Eu sempre achei a fotografia uma forma de expressão política, política no sentido amplo do termo. Então eu acho que a fotografia é uma ferramenta de reflexão e, acima de tudo, de discussão, desde a discussão de um fotojornalismo até a fotografia do Instagram, novas propostas. Então eu acho que a minha função, até hoje como acadêmica, é criar pessoas críticas. Sou mais educador do que fotógrafo e eu acho que esse país está maluco. Falta de pensamento, falta de reflexão, a formação e a fotografia podem nos ajudar muito nesse momento que é muito ruim, não só no país, mas no mundo inteiro. Eu acho indomável, eu acho que momentos, digamos, tidos como conflitivos, eu acho que são para perceber as coisas no país onde você está, no Brasil, no mundo, e de você mesmo, porque a gente também tem que se analisar, sabe? A gente está vivendo praticamente o fim da Funarte, né? A Funarte vai provavelmente deixar de existir, porque ela já vem sumindo do cenário. Da dor, um potencial violento de cultura popular que a gente tem está sendo dizimado pelo desconhecimento público do que é cultura popular. Isso anula qualquer perspectiva de futuro. As coisas estão desaparecendo. Vai chegar um momento que a gente vai fazer o quê? Cadê a memória do corpo? Cadê a memória da alma? Cadê a memória do passado? Que futuro espera a gente? Eu estou muito triste com isso. Os fotógrafos brasileiros, eles têm um compromisso com a memória. Como a gente não tem instituições suficientes que suportem toda essa cultura que o país tem, nós, cidadãos brasileiros, fotógrafos, temos que assumir esse compromisso de ser os guardiões da memória. Estou cavando o meu passado enquanto ainda estou vivo, se eu quero deixar as coisas arrumadas. Então eu estou me dedicando a tudo que acumulei nesses 50 anos para editar, para digitalizar e para pôr na rede, para pôr na nuvem, disponível para o mundo. O fato de eu estar continuando a fotografar já é um ato de resistência. Se o meu trabalho não for absorvido no momento presente, que sirva para um futuro breve. Começando pela ponta final dos fotógrafos, de maneira mais arrojada, mais consciente, mais politicamente, mais um plano filosófico, poético, mas também como uma ferramenta, um instrumento, um fazer que, depende de como você aborda, é um lugar de virada, de repensar o que você está vendo cotidianamente a partir dos teus próprios olhos. É uma forma de resistência e de conscientização, de levar os nossos pensamentos para um maior número de pessoas, ainda mais com essa difusão hoje em dia com a internet, Facebook. Nós alcançamos muita gente com essas metáforas que a gente pode disseminar através da fotografia. E eu trabalho com a fotografia para os alunos, numa rede pública do município, eu busco os professores também, e o objetivo que eu tenho ali é construir a linguagem visual. Eu estou falando de um ser humano sensibilizado, que entende a linguagem visual como a sua linguagem também. Surge uma possibilidade de uma nova maneira de entender a dinâmica do mundo. Eu vejo que a cada ano, nós que trabalhamos com a cultura sofremos terrivelmente, porque os investimentos nessa área e a importância que o país dá à cultura tem sido cada vez menor. Então, trabalhar com a cultura hoje é um ato de resistência. Acho que a fotografia brasileira ela tem uma coisa muito especial, que é o poder de funcionar melhor quando ela tem alguma coisa para contar no momento de dificuldade. Aliás, ela tem um papel fundamental em todos os momentos históricos. É o único registro que sobra, às vezes mais até do que uma história contada ou uma história vivida, a fotografia é testemunho. Então, ela naturalmente tem esse papel de construir uma memória, e eu acho que ela se ativa e se renova mais quando esses momentos mais difíceis acontecem, porque ela sente a importância que ela tem.
E os fotógrafos têm ainda uma qualidade que é se unir nesses momentos. Se a gente se lembrar de todos os momentos em que a fotografia brasileira cresceu, se revigorou, foram momentos muito complicados, onde a gente só sentia segurança em conjunto. E no caso específico da fotografia, a gente teve o nascimento do Instituto Nacional da Fotografia, mas que também durou pouco, porque na sequência desse lampejo inicial veio o governo Collor, que foi uma destruição para o mundo da cultura e para o mundo da arte. Depois veio o governo Fernando Henrique e depois o governo Lula, onde houve um certo respiro na área cultural. A produção cresceu, um novo cinema apareceu, uma nova fotografia apareceu, uma nova literatura apareceu, mas em contrapartida a gente teve o aparecimento de uma situação comunicacional que deu acessibilidade para todos falarem o que quiserem e pensarem, se é que pensam, e agora a gente vive uma situação, um drama, eu diria, absolutamente obscuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 meses, 3 meses em relação à área cultural. Eu acho uma situação trágica, extremamente ameaçadora, porque o Brasil vinha num fluxo onde os processos de produção e de acesso à cultura vinham ganhando uma dimensão mais democrática, mais dinâmica, mais acessível a vários grupos populacionais. E nesse momento, com o fechamento do MINC, a perseguição novamente a certas expressões culturais e o cerceamento das liberdades, é um conjunto de coisas, e a coisa de você paralisar políticas públicas que vinham sendo desenvolvidas com problemas, com deficiências, mas super positivas, Então é extremamente preocupante o cenário que está se desenhando. E nesse momento hoje que tudo é fake, tudo é falso, sem nem definir o que é fake news, os próprios veículos que passaram a vida inteira produzindo fake news de outras formas, como o aniversário de São Paulo, que na verdade era uma grande passeata contra a ditadura, aí os grandes veículos vão se apropriar. É nesse pensamento, nessa reflexão sobre o contexto das coisas que foram ali registradas naquele momento. Eu acho que está tendo um renascimento da fotografia no Brasil, Todo mundo que não está compactuando com esse momento que está por vir aí, está querendo fazer alguma coisa, está com um grito entalado, com essas ideias que estão no ar, Então eu acho a fotografia fundamental nesse momento, acho que é uma responsabilidade que cai nos nossos ombros como documentaristas, como fotógrafos, como artistas, de esboçar uma reação, nas coisas que a gente acredita no país, que é um país maravilhoso, o Brasil, um país tão rico, diverso, e a gente vê todas essas belezas super ameaçadas no momento. Então, a fotografia tem um papel, sim, importantíssimo, pelo menos no meu caso, tentar ser uma testemunha ocular e um crítico do que a gente está vivendo. Do ponto de vista governamental, eu vejo que há uma coisa positiva desde várias décadas, que são essas leis de incentivo. A nossa lei de incentivo fiscal inspirou muito a Argentina e outros países latino-americanos. É um país demasiadamente grande, forte, desigual, rico, pobre, incrível, fantástico, e um país de uma tristeza enorme. Enfim, essa exposição, por exemplo, do Diógenes, aqui no Festival de Fortaleza, revela muito esse Brasil sombrio, esse Brasil em explosão, esse país, que parece até que você não tem futuro para ele, você não tem esperança nele. Mas eu não acredito nisso, não. Eu acredito também que é um país absolutamente incrível e que tem atraído muitos loucos estrangeiros de todos os lugares do mundo que querem vir para cá. Entendeu? Louco no sentido criativo, rebelde, transgressor e que tem coragem de enfrentar o establishment. Os equipamentos culturais onde eu trabalho estão abandonados, as cidades estão abandonadas, as políticas públicas não existem. O que existe é uma criação fabulosa do brasileiro. O que eu acho é que nós temos uma poética poderosa de abismo, de miséria, de fome, de paixão invencível. É isso que nos faz
enfrentar o que vem pela frente. É guerra, e guerra é guerra. A luz acendeu, é agora ou nunca. A guerrilha é sempre diária, eu vivo nela e estou aí para guerrilhar. Eu tenho um projeto que vai acontecer em abril e ele fala desse processo que a gente tem vivenciado há um tempo, que é o fato de você no Brasil prender sempre mais a população pobre e principalmente a população negra. Chama-se ginástica da pele. Acabei de finalizar um trabalho que eu estou viabilizando uma apresentação pública que é sobre o genocídio da juventude negra. O projeto chama 59 e são 59 retratos de jovens negros moradores da periferia e esse número advém da quantidade, pasmem, de jovens negros que são assassinados todos os dias no Brasil. 59. A fotografia mudou a história do Vietnã, a fotografia mudou outros grandes momentos e a fotografia pode mudar a história do Brasil e ela tem força para mudar muita coisa. Eu moro em Campinas, eu estou fazendo a gestão agora do espaço que chama Casa de Eva, né? E tenho trabalhado muito com tornar acessível a arte para as pessoas que não têm o hábito de experimentar a arte. As pessoas não conseguem entender a dimensão de cultura, fora quem está no meio da cultura. Então a gente está sempre falando para a gente mesmo. E quem nos importa, que entenda a importância que tem e o valor que tem na vida de cada um, esse discurso não chega até elas. Principalmente no momento que vem uma onda conservadora. A fotografia tem um papel fundamental nesse processo histórico e acho que todos os fotógrafos, todos os produtores, curadores, editores podem trabalhar ou contando essa história ou se posicionando, né, pensando nessa história. Eu acho que um dos caminhos pode ser a junção das pessoas, pode ser por meio da rede de produtores, escrever documentos, se mobilizar, fazer, a gente tem que estar junto nesse momento, porque é nossa responsabilidade, não é nem questão de o que vai acontecer com a gente, é nossa responsabilidade social, né, de fazer alguma coisa por esse país, mais ainda do que tem sido feito. Bem, a cultura no Brasil, eu acho que depende da gente, depende de quem faz arte, depende do artista, de todas as áreas. A gente não pode baixar a guarda, tudo é possível de acontecer, mas tudo depende da nossa resistência. Neste momento de incerteza, a fotografia fala, ouve, grita. Isso é para mostrar que a ditadura existiu, porque tem gente até hoje que acha que não foi ditadura, que não foi um golpe. E tá aí a fotografia mostrando isso. Tem a fotografia social, tem a fotografia documental, mas tem a fotografia do grito, que é a fotografia da periferia, que tem uma força. E a gente tem que amalgamar, juntar pobres e ricos para quebrar essa barreira, para botar, sabe, para chegar, para ter a força das águas, que é muito maior do que a força do fogo, entende? Eu coordeno um centro cultural hoje, no Ceará, e esse centro cultural está no Sertão, que é um lugar de muita potência, é um lugar que as sementes brotam muito fácil. E com isso, o nosso principal projeto primeiro é fazer com que as pessoas compreendam o que é política, antes de qualquer coisa. No segundo turno das eleições, nós criamos um grupo de fotógrafos ativistas chamado Fotógrafos pela Democracia. Hoje em dia nós nos estamos reunindo para entender o momento, para discutir ações possíveis, porque eu acho que a gente tem essa veia humanista que é fundamental nesse momento de tanta desigualdade social, cruel, esmagadora, onde parte da sociedade quer matar, prender o pobre preto da periferia, entendeu? E nós não podemos ficar calados, a gente tem que entrar um pouquinho com afeto, com dignidade e mostrar outra narrativa que não seja da classe dominante. Nenhuma das grandes barbáries da história humana foi construída sem o silêncio da maioria. E o silêncio sempre começa no cotidiano. Entre a democracia e a barbárie, estamos com a barbárie.
Fazendo hoje um retrospecto bem rápido, nós não estávamos cegos, surdos e muito menos loucos. O crescimento das igrejas pentecostais e suas abusivas doutrinas. A mídia se debruçando em elogios à ditadura militar anterior como uma coisa necessária. A reinvenção do habitual bode expiatório, aquele que é culpado de absolutamente tudo. A total falta de respeito, as agressões pesadas de alunos para com os professores, os privilégios de pequena parte da população se tornando cada vez mais direitos adquiridos. O país comandado pela elite militar, de juízes e de banqueiros, ultrapassando absolutamente todos os limites da Constituição. O que restou aqui para nós de democracia deixa a monstruosidade que estamos vivendo parecer a muitos e muitos brasileiros pura normalidade. Só conseguiremos mudar este rumo com uma prática diária da democracia em nosso convívio familiar, com amigos, com amores, com interlocutores. O que a gente não pode é apelar para o silêncio. Nossa indignação precisará ser canalizada para o meio ambiente, as relações sociais e também a subjetividade humana que a gente vislumbrou de uma forma muito dura nesse tempo anti-eleição e até a eleição. Eu venho de fotografar os mangues, esses mangues tropicais que se entrechocam em busca de vento, de ar, de diversidade, de vida. Se cortar uma estepe, só faz reproduzir mais raízes. Raízes essas que emergirão cada vez mais nas periferias, no meio do povo, no movimento de mulheres, na luta dos índios e quilombolas e no movimento estudantil. Nossa causa é um país com justiça e liberdade e a indispensável inclusão social. E nos encontraremos sempre, sempre mesmo, qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, para falar de amor. Sou Nair Benedito, fotógrafa, documentarista, palestrante, um monte de coisa, como vocês todos, né? A gente aqui vai ficando, somos obrigados a nos duplicar, triplicar e tal. Fizemos esse trabalho que vocês acabaram de ver, que isso sirva de memória desse momento muito difícil que estamos vivendo.